Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Eu vou falar mais uma vez para vocês sobre cultivo de orquídea, certo? E especialmente sobre a Cattleya nobilio. Tem outras plantas aqui em floração, mas o meu foco é a Cattleya nobilio. Eu postei uma foto de uma Cattleya nobilio sendo cultivada num vaso plástico. E aí surgiram alguns comentários que várias pessoas já tinham matado Cattleya nobilio neste tipo de cultivo, certo? Porque na verdade Cattleya nobilio gosta de casqueiro, né? Casca de peroba, tocos de ipê e gostam de cachepô. Cattleyas nobilio geralmente não gostam de substrato, geralmente não gostam de substrato. Mas o meu método de cultivo, que todo mundo já sabe pelos meus vídeos, que é vasos plásticos bem furados, com a mistura de brita com casca de pinos e carvão, e um pouquinho de esfagno, desculpa, funciona para todos os tipos de planta. O que acontece com a Cattleya nobilio é que ela é uma planta que ela não suporta a água, assim como o braçávola, encíclia e os catacetos no período do inverno, no período de estiagem. Então você só deve ter cuidado com isso. Outro detalhe que eu fiz com relação à Cattleya nobilio é que no plantio de Cattleyas convencionais, como Cattleya labiata, Cattleya gutata, Cattleya metistoglossa, eu uso 60% de substrato e 40% de brita. Ou pode ser até 50% de cada, não tem problema, fica a seu critério. E na Cattleya nobilio, e aproveitando que eu estava conversando com um amigo pelo Messenger do Facebook, ele estava com dificuldades com a Cattleya elongata, é a mesma coisa, eu uso, aí a Cattleya elongata eu já uso 70% de brita, brita grossa lavada, perdão, com 30% de substrato. Vamos voltar para a Cattleya nobilio? Então, gente, essa Cattleya nobilio eu comprei da Chácara Bela Vista, a muda, em 2013. Então, né, tem 3 anos que ela está comigo, fez 3 anos. Essa Cattleya nobilio, o primeiro ano de cultivo dela foi no toquinho, porque eu fiquei com medo de perdê-la, por causa do cruzamento e da coloração, que talvez ela poderia vir, que se confirmou. Mas aí, o que eu percebi que ela não estava desenvolvendo bem, porque eu não molho muito minhas plantas, mesmo Cattleya nobilio não gostando muito de água, tem um período vegetativo dela que ela precisa receber um pouco mais de umidade. Então aí eu preparei o vasinho plástico para ela, bem furado, plantei a muda aqui dentro, usando 60% de brita grossa lavada, mais 40% de casca de pinos e carvão. Então, olha só, tá aqui plantadinha, a planta tá bem saudável, com raízes novas. Você percebe que a planta está saudável quando os pseudobulbos dianteiros, os da frente, eles estão do tamanho ou maior do que os pseudobulbos traseiros. Um sinal claro que a orquídea não está gostando do cultivo é quando os pseudobulbos de guia de frente são menores ou defeituosos com relação ao pseudobulbo traseiro. Então isso é fácil de você visualizar na sua planta, certo? Se ela está gostando ou não do cultivo. Então sobre o Cattleya nobilio eu quero que fique bem claro. Elas gostam mais de cascas, de peroba, gostam de tocos de ipê e gostam de cachepôs, certo? E no período do inverno, a Cattleya nobilio é quase parecida com um cataceto. Ela não gosta muito de receber água, ela acaba apodrecendo, tá bom? Aqui, como eu havia prometido, esta é a minha Hoffmann Cattleya lambari. É um híbrido natural de Cattleya ludgesi com Hoffmann sanguela crispa. Então, essa planta, gente, eu tirei do vidrinho, né? Bebezinho, em 2011, plantei. Fiz vários coletivozinhos, mini coletivos. E foram desenvolvendo até chegar a este tamanho, né? Na verdade, eu sempre coloco 3 bebezinhos num coletivo. E esse coletivo foi um dos que ficou. Aliás, foi o único que ficou. Os outros eu doei ou vendi para outras pessoas. Maravilhosa. É interessante que ela é amarela, mas ela tem um sopro rosado bem nos lóbulos laterais. Aqui de novo a Cattleya nobilio, que eu comprei da Chácara Bela Vista, um cruzamento maravilhoso. Minha Rodriguesiazinha aqui decora, que eu já tinha mostrado ela. E aqui essa Cattleya metistoglossa, que vai lá para a reunião do Novar de hoje para ser sorteada. Gente, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro com relação a excesso de rega. Não molhem muito suas orquídeas no inverno, deixem ela secar. Se o substrato é esfagno, molhe menos.
Se o substrato é um substrato que contém brita e casca de pinos, com certeza vai secar um pouco mais rápido, né? Então aí você tem que ficar atento. Qualquer dúvida sobre cultivo de Cattleya nobilior, ok? Ou alguma coisa com relação a cultivo, vocês podem me perguntar. Eu não sugiro as pessoas cultivarem orquídeas a sol pleno. Algumas pessoas acabam colocando e queimando as folhas. Prestem atenção. Orquídeas a sol pleno são poucas que conseguem sobreviver. E essas poucas você tem que monitorar. O sol da minha cidade, de Governador Valadares, Minas Gerais, é um sol que ele torra tudo. Entendeu? Tem algumas coisas aqui a sol pleno, mas pegam sol da manhã. Algumas que por acaso, eu me enganei, deixei o sol virou, pegou o sol da tarde, virou carvão. Queima, sapeca, é uma coisa horrível. Então, muito cuidado com as suas orquídeas a sol pleno, ok? Tirando a arundina, que é uma orquídea de jardim, até mesmo citorpode, que é uma orquídea muito resistente, ela também fica feia, aparece desagradável a sol pleno. Uma pessoa falou assim, nossa, Francisco, mas lá na natureza, essa planta dá na pedra, dá no sol pleno. Aí outra pessoa falou assim, nossa, lá na Chapada Diamantina, a Catarina longata tá no sol. Agora o que vocês têm que entender é que essa orquídea, a semente nasceu naquele local, germinou se acostumando com aquele clima. E outra coisa, quanto mais alto, mais tênue, mais leve é a agressão do sol por causa da umidade atmosférica, as correntes de ar. Tem toda uma diferença de orquídeas que vivem em lugares altos para orquídeas que vivem em lugares baixos. E é usado o nível do mar como referência. Então tomem cuidado com isso, certo? Cuidado com as suas orquídeas, tanto com o excesso de água, que é uma das coisas que eu vejo que mais mata orquídea, quanto como o sol pleno. Beijão.